RIC Mais Notícias. Pessoal, a eleição está batendo a nossa porta. Menos de 2 semanas, nós paranaenses iremos às urnas para escolher o nosso deputado estadual, o federal, 2 senadores, o governador e o presidente da República. E o Paraná foi o destino de 3 candidatos à presidência. E a vice do Ciro Gomes também passou aqui pelo Paraná. A gente vai passar a agenda dos candidatos presidenciais aqui no estado. Diga lá, Mark. O candidato pelo Partido Novo, João Amoedo, cumpriu a agenda no interior. Em Maringá, ele participou de uma caminhada e de um almoço numa cooperativa. No período da tarde, o candidato foi para Londrina, onde participou de uma caminhada ao redor do Lago Igapó. Também no sábado, o candidato Álvaro Dias, do Podemos, cumpriu a agenda aqui em Curitiba. Ele participou de uma caminhada no centro da cidade. Com pouco mais de 3% nas pesquisas eleitorais, o paranaense falou sobre a necessidade de uma reforma política e afirmou que não acredita nas pesquisas. Eu desconfio das pesquisas de opinião pública. Mais da metade da população não responde às perguntas. E eu imaginava que esse ano seria o reencontro do Brasil com a verdade. E vejo que a mentira tem um espaço maior. E não se sepulta esse sistema buscando o passado recente que fracassou, ou a extrema-direita que é absolutamente incapaz de resolver problemas. E nós temos que repudiar a violência. O Brasil precisa caminhar ao centro. Já nesse domingo, Curitiba recebeu a vice de Ciro Gomes do PDT, a senadora Cátia Abreu. Ela caminhou pelo Largo da Ordem acompanhada do senador Roberto Requião, do MDB, candidato à reeleição, e de Nelton Friedrich, do PDT, candidato ao Senado. Ontem, a candidata Marina Silva, da Rede Solidariedade, também caminhou no Largo da Ordem, acompanhada do vice Eduardo Jorge, do Partido Verde, e dos candidatos Flávio Arnes, ao Senado, e Jorge Bernardi, ao governo. Na sequência, eles visitaram a Pastoral da Criança e participaram de um encontro com mulheres. E nesta segunda-feira, o candidato Fernando Haddad, adivinha o que ele vem fazer aqui, Denian? Vai visitar o preso, Alfa. Exatamente, lá na sede da Polícia Federal, no bairro do Santa Cândida. Pois é, então veja que a gente alcança um período decisivo da eleição, com os candidatos, muitos passando aqui pelo Paraná também. O candidato Ciro Gomes fez agenda, cumpriu a agenda no Nordeste, surtou. Sabe a famosa surtada do Ciro, que toda eleição tem? Pois a surtada do Ciro foi nesse fim de semana. Ele disse que os moradores da região sul do Brasil, nós, paranaenses, gaúchos e catarinenses, nós emanamos um discurso nazista. Então, a famosa surtada do Ciro tem pelo menos uma por campanha. Ele surtou, valendo já. Então, isso tem muito a ver com o desespero de perceber que o Haddad passou, né? A pesquisa eleitoral. Tem uma pesquisa nova hoje. Pedi pro Mark só trazer os dados aqui pra gente sublinhar. O Haddad ganhou 1 ponto por dia desde que foi lançado o candidato oficial pelo PT. E aí o Ciro Gomes ficou pra trás, a Marina congelou, o Álvaro Dias não decolou desde o início, o Geraldo Alckmin do PSDB também estacionou, e nós temos uma eleição hoje, e já neste momento polarizada, entre PT e anti-PT, entre Bolsonaro e Fernando Haddad. E a eleição se encaminha para este cenário no domingo. O que me preocupa demais, não apenas no Brasil que nós teremos a partir de janeiro, mas me preocupa muito a radicalização destes últimos dias de campanha. Porque na real, gente, o Mark trouxe a notícia aqui e de uma maneira irônica e verdadeira. O Haddad vem bater o ponto na cadeia. O candidato do PT vem rezar da Bíblia do presidiário. O candidato Haddad, ele vai pro cárcere para se aconselhar. O que nós teremos a partir de janeiro com a vitória do Haddad? Um presidente encarcerado. Que quem vai mandar é o preso. Ou, pior, o Haddad vai usar da força do Poder Executivo para botar o Lula na rua. Esse é um ponto. E o outro ponto? Bolsonaro. Quanto mais batem no Bolsonaro, o Geraldo Alckmin,
o Ciro Gomes, a própria Marina. Quando os candidatos que tentam alcançar o segundo turno miram no Bolsonaro, será que ninguém percebeu ainda que quanto mais bate no Bolsonaro, mais o Bolsonaro cresce? Precisa ser gênio, marqueteiro, ganhar milhões de reais para fazer uma campanha e ao não perceber que o Bolsonaro é o grito de nós não aguentamos mais. Será que ninguém viu que não adianta bater no Bolsonaro? Será que as pessoas não enxergam, não entram num Twitter da vida, não conseguem perceber o movimento das ruas? Eu vi o vídeo, Marco, eu sei que você tá atolado de trabalho aí. Não sei se você viu o vídeo do empresário da Havan. Eu vi. Luciano Hang. O Luciano Hang, ele inaugurou uma loja e com o microfone em punho gritava Bolsonaro, Bolsonaro. E os funcionários gritando o nome do candidato. Teve a final da Série C do Brasileirão, depois a gente vai falar disso, vamos dar um abraço pra Ponta Grossa. Os pontagrossenses estão metidos merecidamente, porque o Operário ganhou a Série C, vai jogar a Série B. Eu já falei isso anos atrás. Eu disse que o Operário vai ser o terceiro maior da capital. Eu já falei, ninguém acreditou em mim. O Operário arrebentou, e no jogo do Operário, em Mato Grosso, o estádio inteiro gritava o nome do Bolsonaro. Então, se as pessoas não perceberem... América Mineiro também, né? Também. Então, aliás, aquele áudio é maravilhoso, hein, Terribas? Põe, Terribas, aquele áudio. Aquele que você mandou... Calma, Jornal da Manhã. Deixa eu pegar aqui o do Jornal da Manhã. É maravilhoso. Pra gente dar uma descontraída. Então, a gente tá numa situação que é o seguinte... Os candidatos tradicionalíssimos, que a política está incorporada na trajetória deles, por mais que queiram fazer diferente, se mostrar diferente, o Geraldo Alckmin é a cara da política tradicional. A Marina Silva, a cada 4 anos, é candidata à política tradicional. O Ciro Gomes é um político tradicional. O Álvaro é um político tradicional. Todos são políticos tradicionais. Todos. Ou a gente vai passar um pano porque a Marina é boazinha. A Marina é política tradicional. Mas é a política tradicionalíssima, como o Jorge também é. Daqui a pouco vai dar entrevista pra gente aqui. Candidato da Rede. Vereador de 800 e 200 milhões de mandatos. Político tradicional. Todo mundo conhece o que o Jorge pensa. Vai conversar conosco aqui. Não é novidade no cenário. Quem é a novidade? A novidade do cenário é o Amoedo. O Bolsonaro é político tradicional. Mas qual é a vantagem do Bolsonaro em relação aos demais? É porque o Bolsonaro representa o grito de repúdio ao que aí está. Por isso ele cresceu desse jeito. Então é uma perda de tempo. Eu não entendo a postura do Ciro, da Marina e do Geraldo Alckmin de achar que bater no Bolsonaro vai adiantar alguma coisa. Tinha que bater no Haddad. Eles estão na mesma faixa. O Ciro, ao bater no Bolsonaro, acha, Mark, que vai tirar voto do Bolsonaro. Ele tem que bater no Haddad para ganhar os votos da esquerda. A Marina, a mesma coisa. O próprio Geraldo, para pegar o voto do centro. Batem no Bolsonaro. Quanto mais bate no Bolsonaro, o homem tá hospitalizado. Bate, ele cresce. Bate, cresce. Bate, cresce. Bate, cresce. Eu não consigo entender de onde é que vem essa inteligência marqueteira. É gente que ganha um caminhão de dinheiro para fazer o que é fora do óbvio. Eu fico maluco. Achou aí, Terribas? Achei. Olha esse trechinho. Cara, é maravilhoso. Gente, ó, primeiro de tudo, só avisar vocês, os ouvintes, né? Nós somos jornalistas, mas nós somos pessoas normais. Olha isso. Então, às vezes, tem coisas que não tem como segurar. E aí, o cara do Jornal da Manhã não segurou. O Atlético Mineiro também pode ser penalizado após a torcida cantar Cruzeirense. Toma cuidado, Bolsonaro vai matar viado no clássico do último domingo. Presidente Michel Temer vai deixar mais de 50... O melhor é a voz grossa dando risada, segurando o riso. Cruzeirense, toma cuidado, o Bolsonaro vai matar viado. E ele volta pra dar notícia, tipo, rindo. Meu Jesus amado. É muito Então é gênio. assim, não adianta. Não adianta. A gente tem um cenário que me parece consolidado. Você vê diferente, Mark? Você acha que algum dos outros tem condições de derrubar o Haddad e chegar ao segundo turno? Não. Lá tá consolidado. É Bolsonaro e Haddad segundo turno, até porque a pesquisa nova, Denise, divulgada agora pela manhã, encomendada pelo BTG Pactual, que é um grande banco de investimentos,
feita entre sábado e domingo pela Instituto FSB. Jair Bolsonaro aparece com 33% dos votos, Haddad com 22%. O Haddad subiu 7 pontos em 7 dias. Haddad sobe 1 ponto por dia, isso é muita coisa. Os outros candidatos já foram descartados pelo eleitorado. Ciro Gomes tem 10, Alckmin tem 8, Marina Silva 5, João Amoedo 3, Henrique Meirelles 3, os outros não pontuaram. Então imagina. Álvaro Dias nem pontuou nessa pesquisa. Foi o boi com a corda, já. Foi embora. Ai, não, pesquisa... Gente, pesquisa é retrato do momento, não representa a urna, não. Mas pesquisa é tendência, tem linha. Você tem que ler a pesquisa pela linha. A linha do Bolsonaro é uma linha para cima. A linha do Haddad é uma linha para cima. Tem linha de que estacionou, que anda reto, e tem linha que cai para baixo. Então, a linha do Haddad é uma linha de subida. O Haddad vai chegar no segundo turno. E nós teremos a disputa do Bolsonaro, com todas as virtudes e os enormes defeitos que ele tem, com o Haddad, que é o candidato preso. É isso que se avizinha a ocorrer logo ali na frente. A pesquisa simulou o segundo turno, Denian. Bolsonaro venceria com 44% dos votos contra 40% de Haddad. Empate a margem técnico, é pequena, né? Exato. A margem ainda é pequena. Jesus amado, nós vamos viver a base do Rivotril para aguentar o segundo turno. O segundo turno vai ser duro. Agora, uma questão interessante da pesquisa, Denian, é que no Nordeste só 10% estão indecisos. E o Nordeste é o grande colégio eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Então, Haddad subiu tudo isso, mas a tendência agora é que estacione. As pessoas já descobriram que o Lula apoia o Haddad. O Andrade, eles chamam. Fernando Andrade. Então, agora a tendência é que Haddad se estabilize em 20%, 25%. Isso é muita perda para o PT. O PT, historicamente, você faz o levantamento desde 98, ele sempre fez pelo menos 40% no primeiro turno. Sempre. Pode pegar os dados. Isso não é pesquisa, isso é o resultado eleitoral. O PT sempre fez pelo menos 40%. Em 98 fez 38%, foi o ano que foi pior. Mas nunca fez menos que isso. E eles estão fazendo 22%. Eles perderam metade do eleitorado do primeiro turno. Isso é muita coisa para o partido político. Sem dúvida. Bom, vamos para o intervalo. Na volta tem a entrevista com o Jorge Bernardi, da Rede. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. São 7h47. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila, tudo fica mais gostoso com queijos Anila. Entrevistado de hoje é o professor Jorge Bernardi, da Rede Sustentabilidade. O tempo é de 20 minutos. Retorna o Jorge a este microfone. Bom dia, candidato. Bom dia, Denian. Bom dia a toda a equipe da Rádio Jovem Pan. É um prazer enorme retornar aqui nesse espaço democrático de comunicação. Na abertura do jornal, no bloco passado, eu disse que o senhor representava muito desse pensamento da política tradicional, por ser vereador de, se não me engano, 7 mandatos, é isso, né? Exatamente. 7 mandatos. Você se considera, Jorge, um candidato da política tradicional ou não? Absolutamente, porque desde o meu primeiro mandato eu tive um comportamento disruptivo, contrário a essa política tradicional. Eu sempre me elegi combatendo os privilégios, combatendo esse comportamento das famílias que governam o Paraná. E quando eu fui presidente da Câmara, isso há praticamente 30 anos atrás, eu enfrentei tudo isso. Acabei com as mordomias, com os privilégios. No final da gestão, devolvi cerca de 4 milhões de reais em valores de hoje. Acabei com a aposentadoria dos vereadores, acabei com os veículos oficiais, enfim. A Câmara de Curitiba, você era jovem, talvez até adolescente ou criança, estava no Rio Grande do Sul, não sabe disso. Mas as pessoas de mais experiência sabem do meu comportamento. E depois disso, eu nunca mais ocupei um cargo na Câmara de Vereadores, porque os meus colegas vereadores achavam que eu era honesto demais e rígido demais com cuidar da coisa pública. Então, eu não me considero um político tradicional. Eu venho de uma família de imigrantes italianos que eu nasci ali no oeste de Santa Catarina, mas
Meus avós todos eram gaúchos. E quando eu entrei na política foi por um ideal, por uma causa. Eu sempre mantive o meu escritório de advocacia. São mais de 37 anos como advogado em Curitiba. Não vivi exclusivamente da política. E também nesse período todo, agora são 15 anos que eu sou professor universitário. Formei 22 mil gestores públicos em todo o Brasil, e fiz uma carreira, tenho 8 livros escritos, então eu sempre combati esse tipo de política tradicional. Tenho sido um ponto fora da curva. E ao ter um currículo tão bonito como esse, candidato, por que na formação da sua coligação o senhor não conseguiu, por exemplo, construir uma coligação como a da Marina? A Marina, embora tenha pouco tempo de televisão, mas ela atraiu para a coligação nacional o Partido Verde. Por que o senhor aqui no Paraná não conseguiu trazer 2, 3 partidos, ainda que não desses partidos maiores, tradicionais, para lhe dar uma sustentação de ocupar um tempo maior no rádio e na televisão, no horário eleitoral, e que lhe garantisse, por exemplo, participação nos debates de acordo com a lei? Excelente a sua pergunta, Deninha. Em primeiro lugar, porque os 3 partidos que compõem a nossa coligação, a Rede Sustentabilidade, o Partido Pátria Livre e a Democracia Cristã, são partidos que não estão envolvidos nessa roubalheira que se implantou no Brasil nos últimos anos. Nós não estamos na Lava Jato, não estamos na Caixa Econômica, no BNDES, aqui no Paraná, no Carne Fraca, não estamos no Quadro Negro. Então, esses partidos tradicionais que você fala, eles roubaram o povo paranaense e brasileiro, elegeram os seus deputados e esses deputados fizeram uma lei que quem tem mais dinheiro, quem tem mais, são justamente quem tem mais deputado e tem mais tempo de televisão. Eu tentei com todos esses partidos, mas o preço era muito alto. Mas olha, preço como? Eles pediam dinheiro? Eles querem saber da estrutura. O que você vai dar? Eu disse, não, nós temos ficha limpa. Nós estamos fazendo um plano de governo e vamos lutar por isso. Não, você sabe como é a política tradicional, essa que você acabou de falar. É a política do toma lá da cá. Nós não. Os 3 partidos que estão aqui, nós não temos 1 centavo do fundo eleitoral. Você pode olhar lá na minha prestação de contas. Quem está bancando a minha campanha sou eu e alguns poucos amigos que estão colaborando. Poucos mesmo. Enquanto esses partidos tradicionais vão gastar 10 milhões de reais e tem lá 4, 5 minutos, esse dinheiro todo saído do povo paranaense e brasileiro, dos tributos, nós vamos fazer uma campanha, talvez não chegue a 200 mil, e economias de 37 anos de trabalho como advogado aqui na capital paranaense. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, e faço essa pergunta com toda a tranquilidade ao professor Jorge Bernardi, por ser um professor, um advogado, um vereador de muitos mandatos, portanto não é um novato na política que precise usar de um discurso aqui fantasioso. Portanto, sei que a resposta será verdadeira, como é da sua característica. Por que entrar numa disputa eleitoral em que a chance de vitória ela é praticamente nula? Porque nós sabemos que diante desse cenário que o senhor acabou de descrever, que é o cenário do dinheiro, o cenário da estrutura, do tempo de televisão, da militância, dos nomes mais conhecidos, da construção de alianças que permitem alcançar os rincões, coisa que a rede sozinha não tem como fazer. Como entrar numa disputa? Por que entrar numa disputa como essa, sabendo que a chance de vitória ela é muito, muito, muito pequena? Essa pergunta eu fiz quando os meus interlocutores vieram me convidar para ser candidato. Eu perguntei, por que vocês querem que eu seja candidato? E eles me responderam, em primeiro lugar, Jorge, porque nós confiamos em você. Em segundo lugar, porque nós consideramos você preparado para o exercício da função de governador. E em terceiro, porque nós não estamos contentes, não estamos satisfeitos com esse quadro, com esses candidatos que se apresentam. E daí eu lembrei, Denian, de uma passagem bíblica que está lá no livro de Juízes, capítulo 9, quando as árvores decidiram escolher um rei. Elas foram procurar o pé de oliveira.
Oliveira, você não quer ser o nosso rei? E a Oliveira disse, mas eu produzo um azeite precioso. Não, eu não vou me incomodar em ser rei das árvores. Daí foram procurar o pé de figo. Figueira, você não quer ser o nosso rei? E a figueira disse, mas o meu fruto é saboroso. As pessoas amam o figo. Eu também não quero ser rei. Foram no pé de uva. A videira, você não quer ser o nosso rei? E a videira disse, mas o meu vinho, o meu suco, ele é amado pelos homens e pelos deuses, eu não quero ser rei. E daí quem aceitou ser rei? O pé de espinheiro. Hoje no Brasil nós somos governados pelos pés de espinheiro, ou seja, e daí o espinheiro disse o seguinte, agora que eu sou rei, vocês vão ficar todos debaixo da minha sombra. Quem não me obedecer, eu vou meter-lhe fogo, vou queimar todo mundo, inclusive os cedros do Líbano. Então, eu quando tinha essas dúvidas também, mas a partir do momento em que eu fui lançado candidato, eu me transformei numa opção para milhares de pessoas que estão insatisfeitos com esses candidatos. Ninguém votou até agora, Deninha. Quem vai votar vai ser no dia 7 de outubro. E até lá tem muita coisa que vai acontecer. Há 3 semanas atrás, o ex-governador estava praticamente eleito senador. Hoje ele não pode sair nas ruas. Eu saio de cabeça erguida. Eu não sei o que vai acontecer com esses homens e mulheres que são candidatos ao governo. Eu sou uma opção e me coloco como uma opção. Encontrei professores meus que disseram, Jorge, agora nós temos esperança no nosso voto. Outros disseram, agora nós temos em quem votar. Então, eu me coloco nesse sentido. Agora, o resultado vai depender da decisão do povo paranaense. Não é por causa disso que nós vamos deixar de lutar. Muito bem. São agora 7h56. As perguntas dos ouvintes, Marcos Souza. Daniel, Murilo de Cascavel pergunta, se os partidos tradicionais estão todos envolvidos em ações de corrupção já citadas pelo candidato, por que Jorge Bernardi foi procurá-los para fazer coligação? Eu não disse que procurei os partidos tradicionais. Nós tentamos alguns dos pequenos partidos que têm possibilidade e teriam deputados para que a gente tivesse os 5 exigidos pela lei para que obrigatoriamente eu fosse convidado para os debates. Agora, eu posso ser convidado. Eu mesmo fui convidado para um debate lá na TV Tarobá de Cascavel. Amanhã eu vou num debate na TV Serinalta, lá de Pato Branco. Já estive num debate aqui na TV Transamérica, em Curitiba. Agora, esses partidos também são partidos em formação pequenos como os nossos, mas eles todos foram atraídos pelo dinheiro, pelo fundo eleitoral, pelo fundo partidário, que nós não temos nenhum tipo não temos nenhum tipo de acesso a esse fundo eleitoral. Então, o que nós nos colocamos aqui como uma opção entre a equipe do ex-governador Beto Richa, que tem os seus 2 candidatos que estão se digladiando lá, nos colocamos entre os candidatos à velha política do grupo do Requião e do outro lado o PT, que vocês sabem toda essa situação que tem sido analisada aí, o que eles representam. Então nós somos uma terceira via, uma opção nesse lamaçal da política paranaense. E nós nos unimos por um plano de governo que são os 18 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Paraná. Somos uma opção e por que eles tentam o tempo todo me tirar da disputa? Porque eles sabem que eu sou o mais preparado para governar o Paraná. Eu sei dos desafios. Agora, vocês comprariam um carro usado de alguns desses candidatos? Essa é a pergunta que eu faço. O que mais, Mark? Olha só, a pergunta do Oliveira aqui pelo Twitter. Ele fala sobre a questão de partidos de aluguel e se a sua candidatura não está a serviço de uma candidatura maior. Essa pergunta foi feita pelo Denian algumas semanas atrás aqui nesse microfone. Eu quero dizer que é o contrário. Aqueles que você achava que eu poderia estar a serviço, eles é que estão a serviço da minha candidatura. Porque outro dia a Rede apresentou no seu pequeno espaço na televisão uma peça descendo a borracha aí nos candidatos, usou do espaço da Rede para bater nos adversários. Por quê? Eu emendo a pergunta com a pergunta do ouvinte.
Nós nos posicionamos como um instrumento de salvação da política paranaense. Nós não podemos ficar indiferente a essa roubalheira que acontece lá no Palácio Iguaçu e em todo o centro cívico. Então, nós também mostramos a indignação da população paranaense. Não estamos a serviço de ninguém, muito pelo contrário. Nós, o tempo todo, apresentamos as nossas propostas. Mas em 9 segundos, você há de convir que é difícil você atingir o eleitor como você deveria atingir. Então você tem que usar da criatividade, é o que nós fizemos. Mostramos o Paraná de cabeça para baixo. Nós queremos fazer com que o Paraná ande de cabeça erguida. Eu já fiz mais de 18 mil quilômetros aqui no estado do Paraná e sei do potencial desse estado, sei da riqueza que nós temos de pessoas, de seres humanos e as riquezas naturais e também a produção do nosso estado. Então, você tem que mostrar isso de uma forma publicitária, como é que você vai fazer a mudança e a transformação. E é isso que nós fazemos. Não temos ligação com nenhum desses partidos, muito pelo contrário. Nós nos posicionamos como uma terceira via, entre, de um lado, a turma da velha política do Requião, do outro do Beto Richa, do outro o pessoal do PT. Nós somos uma coligação limpa. Não estamos envolvidos em nada e estamos nos apresentando como uma opção ao povo paranaense. Uma alternativa. O ouvinte Fábio aqui pelo Twitter pergunta o seguinte: o senhor falou que o Requião é da velha política, mas você tem uma ligação com a família Requião, foi inclusive vice do filho dele na última eleição. Como é que é isso? Eu fui vice, mas passei a vida toda contra, inclusive saí do PMDB no ano de 2007, não, desculpa, de 87 eu saí do PMDB em função de divergências que nós tínhamos com o Requião. Agora, e eu paguei um alto preço sendo vice do Requião Filho. Então esse é um episódio que passou, porque nunca... O senhor se arrepende de ter sido vice do Requião? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu fui vice do filho do Requião, não do Requião. Entende? Então, dizem que a fruta não cai longe da árvore, mas eu considero os seres humanos diferentes das árvores. E, nesse sentido, eu acho que nós éramos uma alternativa, porque o prefeito que assumiu aqui, ele se aliou com todas aquelas organizações criminosas que se apropriam do orçamento de Curitiba. O transporte coletivo que eu denunciei, e você me deu uma grande cobertura quando eu estava em outra... aliás, questionavam se ia dar em alguma coisa, e deu, porque tem 14 daqueles membros daquela organização criminosa denunciados pela justiça. 5 anos depois, embora o Ministério Público aqui do estado de Curitiba tenha arquivado o nosso trabalho, que foi um trabalho profundo, mas aquela organização criminosa que continua agindo dentro do município de Curitiba, está sendo denunciada e vai pagar pelos crimes que cometeram contra a população da nossa cidade. Mark. Denis, as perguntas aqui agora são mais no sentido, várias se repetem, naquele sentido, que eles não entendem por que o senhor é candidato ainda, o que o senhor tem de diferente a oferecer ao Estado. Eu acho que essa pergunta, Jorge, que o ouvinte reitera, é porque quando se aproxima o momento do voto, sim, é inerente ao cidadão a escolha do chamado voto útil. Isso. Porque muitas pessoas podem entender que, de fato, o Jorge tenha condições de governar o Paraná, mas, diante da incerteza do que fazer, optam por um candidato melhor pontuado nas pesquisas ou para evitar um mal maior, porque tem muito eleitor que, para evitar um mal maior, escolhe outro. Como convencer o eleitor de que uma candidatura que não decolou nas pesquisas possa ser uma candidatura que mereça o voto? Eu acho que é esse o teor da pergunta dos ouvintes. Muito boa pergunta. Em primeiro lugar, porque nós temos um plano de governo. Não é um plano de governo comprado, que eu contratei especialistas para fazer. Se você for olhar no no TSE, só tem 2 candidatos que têm plano de governo. O meu plano de governo, que eu coordenei e que reuni especialistas, arquitetos, urbanistas, engenheiros, economistas, administradores, e fiz o texto final depois desse grande debate, ouvindo a população paranaense e incorporando sugestões
dos diversos segmentos da população paranaense. Então, nós temos um plano de governo. O outro candidato, ele tem, mas ele nem leu, porque tem mais de 200 páginas e foram pessoas que ele contratou para fazer. O nosso não, ele está incorporado na nossa campanha. Então, aí você pode ter certeza, tudo que está aqui nesses 18 eixos para o desenvolvimento de um Paraná sustentável, tudo isso aqui é viável, cabe dentro do orçamento do Paraná. Então, isso é um dos motivos. Em segundo lugar, porque eu vou governar com os melhores. Ou seja, nós vamos trazer os melhores da iniciativa privada, vamos dar preferência para os funcionários de carreira, os melhores qualificados. Vamos trazer também as pessoas que estão nas universidades, que estão nas associações comerciais, industriais, nos movimentos populares, e nós vamos resgatar a dignidade do povo paranaense. E vamos fazer uma ampla auditoria no governo do Estado do Paraná para apontar todas as deficiências deste governo, para punir aqueles que estão se apropriando do orçamento público de forma ilegal, e vamos fazer um planejamento estratégico para o Paraná por os próximos 10, 20, 50 anos. O Paraná, infelizmente, depois da reeleição, ele foi governado só em função da reeleição. E nós queremos dar uma estrutura para o Estado do Paraná, um norte para as novas gerações, gerando desenvolvimento, progresso, renda, fazendo com que o nosso Estado, em 4 anos, se transforme na 4ª economia do Brasil, e vamos dar a estrutura para que, numa década, sejamos a 3ª estrutura do país. O Paraná tem 6 vezes o território da Bélgica. Nós temos a população praticamente da Bélgica e temos um PIB 5 a 6 vezes inferior da Bélgica. Nós queremos transformar, com a ajuda dos paranaenses, o Paraná numa nova Bélgica. Para encerrar, a gente tem aqui um minutinho. Queria lhe passar esse tempo, candidato Jorge Bernardi, para sua despedida aqui aos ouvintes da Jovem Pan. Agradeço a você, Denian Marque, toda a equipe aqui da Rádio Jovem Pan, dizer que o nosso plano de governo ele se inspira no movimento que aconteceu no Paraná no início do século XX, logo depois da Guerra do Contestado, que foi o movimento paranista. E esse movimento queria dar uma identidade ao Paraná. Os grandes pensadores, os grandes homens de negócio que combatiam as velhas oligarquias e que fizeram desse movimento e deu resultado. Então nós estamos resgatando esse movimento. E paranista é todo aquele que em terras do Paraná lavrou um campo, plantou uma árvore, escreveu um livro, educou um sentimento, reformou um perverso, ou seja, construiu uma máquina, dirigiu uma fábrica. Então nós queremos que os paranaenses sintam orgulho desta terra. E por isso que eu estou nessa campanha, como uma alternativa, uma terceira via, uma opção. Se você concordar com as minhas ideias, com aquilo que eu penso e defendo na coligação do bem e da verdade para o bem do Paraná, eu peço o seu voto. No dia 7, vote 18, Jorge Bernardi, governador. Obrigado ao candidato Jorge Bernardi pela presença aqui à Jovem Pan. Quem quiser ouvir mais das propostas do Jorge pode ligar na sequência na RIC TV Record. Agora tem um intervalo e na volta a sequência do RIC Mais Notícias. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila, tudo fica mais gostoso com queijos Anila. RIC Mais Notícias. Agora 8 horas 12 minutos, não perca a sua hora, hein? 8h12 agora, e nós voltamos pra te dizer, ela voltou. Ela voltou. Ela voltou. Ela As voltou. pérolas de Dilma Rousseff estão de volta. A ex-presidente e candidata ao Senado por Minas Gerais cometeu mais uma gafe nesse final de semana. Em campanha na região metropolitana de Belo Horizonte, Dilma fez confusão ao cumprimentar os 2 colegas de partido, o governador Fernando Pimentel, que tenta a reeleição, e Fernando Haddad, candidato a presidente. Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje. Eu, o Fernando Pimentel, 2 Haddad, aliás, 2 Pimentel, 2 Haddad e o Fernando.
tá ruim a gravação, porque é lá do comício, mas ela fala assim: estou aqui com o Fernando Pimentel e com o Fernando Haddad. 2 Haddades. Dela, não. 2 Pimentéis. Não, um Fernando. Dela, enfim, não explicou nada pra ninguém. Já no discurso, ela disse mais uma vez ter sido vítima de um golpe que levou ao impeachment e pediu aos mineiros que votem nos candidatos do PT nestas eleições. E aí, então, o que acontece com Dilma Rousseff? Pois é, Dilma, pelo menos ela vai voltar, né? E daí vai ter mais pérolas, porque já tá quase certo, né? Que ela volta lidera pelo Senado, as pesquisas tá lá liderando, então a gente vai ter mais pérolas dela aí no retorno dela. Imagina, na tribuna da Câmara Alta Brasileira, a Dilma Rousseff. E lá ela fala mais, né? Porque antes ela falava menos ainda como presidente. Lá ela fala mais, então já viu. Aguardemos. Bom, Mark, seguinte, hoje tivemos aqui o Jorge Bernardi da Rede. E pra você que perdeu a entrevista, você pode acessar agora o rickmais.com.br/Jovem Pan. Lá você acompanha todas as entrevistas, tá? Fica salvo lá o podcast todos os dias. Então, a gente já tá na reta final aí dessa segunda rodada de entrevistas. E amanhã a gente recebe o Ratinho Júnior do PSD. E fechando aí essa segunda rodada na quarta-feira, teremos o João Arruda do MDB. Então, pra você que tá querendo, né, saber o que tá acontecendo aí com os candidatos ao governo do estado, fique sempre ligado aqui no Rick Mais Notícias, podcast pelo rickmais.com.br/Jovem Pan. E essas 2 entrevistas prometem porque os 2 estão se pegando no debate eleitoral, um provocando o outro, um xingando o outro, então são 2 entrevistas importantes, até porque eles figuram entre os 3 primeiros colocados aí, são entrevistas pra fechar esse ciclo e você decidir melhor o seu voto. Isso aí, e lembrando que essa rodada dos candidatos ao governo do estado já estão todas liberadas lá no Rick Mais pra você assistir. Então amanhã tem o Ratinho Júnior do PSD, na quarta-feira João Arruda do MDB, e aí você usando a hashtag Vota Paraná em qualquer rede social, você manda pra cá a sua pergunta pro candidato também. Tem o patrocínio da Anila. Tudo fica mais gostoso com produtos Anila, a cobertura das eleições 2018 que o Grupo Rick tá fazendo. Tá certo. Vamos embora? Vamos embora então? Então vamos embora. Amanhã a gente volta com mais Rick Mais Notícias aqui na Jovem Pan. Até amanhã. Tchau. Tchau.